conhecimento e coragem. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a bondade, o amor, a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você seja forte e corajoso para conhecer a palavra de Deus e para viver de acordo com ela. Em 1982, quando entrei para a polícia, ela comemorava como marco do seu nascimento o ano de 1831. Todos nós portamos o escudo com a figura do Alferes Tiradentes, patrono das polícias militares do Brasil. A instituição declara com muito orgulho que o patrono das polícias pertenceu aos seus quadros. Como isso era possível, se Tiradentes havia sido enforcado em 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro? Como ele poderia ter pertencido a uma instituição que havia sido criada em 1831? Para resolver este problema, a polícia encomendou um parecer do Instituto Histórico, que após alguns estudos, recuou a data da criação da polícia para o ano de 1775, inaugurando assim uma nova tradição que legitimava o Alferes Tiradentes como integrante da Polícia Militar de Minas Gerais. O conceito de tradição inventada foi desenvolvido pelos historiadores Hobsbawm e Ranger. A Invenção das Tradições, livro de 1984. De certa forma, podemos dizer que tradições nascem de oportunidades, escolhas e conveniências. As tradições organizam nosso conjunto de valores e dão plausibilidade e sentido ao nosso modo de viver. Foi por essa razão que os fariseus e escribas avaliaram e questionaram a prática dos discípulos de Jesus com base na tradição. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? A história da igreja é repleta de tradições que foram inventadas para solucionar problemas ou para atender uma conveniência momentânea. Sendo isso verdade, surge um problema sério de confiabilidade em relação às tradições. Foram feitas escolhas corretas? Com quais motivações e em qual contexto? Quais foram os autores dessas tradições? Em um quadro como esse, como podemos encontrar estabilidade, onde podemos ancorar nossas convicções e garantir nossa fé? A resposta para estas importantes questões surgiu na Idade Média. As Escrituras Sagradas são nossa regra de fé e prática. O princípio é simples. Se uma tradição contradiz a Escritura, a tradição deve ser abandonada. Para aplicarmos essa regra em nossa vida, é mandatório conhecer as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Muitas pessoas seguem tradições e ensinos que nasceram no coração de homens sem nem mesmo saber se tal conteúdo é bíblico ou antibíblico. Os fariseus e os escribas criticaram Jesus por causa do comportamento dos discípulos, que na interpretação deles violava a tradição. Respondendo aos escribas e fariseus, Jesus comentou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito:
este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceito de homens. Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Em se tratando de vida cristã, duas coisas são necessárias para avaliar uma tradição. Primeiro, conhecer a verdade. João 8,32, o que significa conhecer as Escrituras. Depois, vencido este passo, ter disposição para mudar, que implica em ter coragem para seguir a Bíblia e, assim, abandonar as doutrinas que são preceitos de homens. Em um mundo cheio de mentiras, enganos, conveniências, manipulações, versões e pós-verdade, nossa segurança, nossa maior segurança é a palavra de Deus. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7,24. No que diz respeito à salvação, no que diz respeito à vida eterna, convém ser prudente. Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos por sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é a rocha sobre a qual edificamos a nossa vida, e assim não somos confundidos nem abalados. Senhor, nos dê coragem para conhecer a sua palavra, para praticar a sua palavra, para viver a nossa vida de acordo com a sua palavra. Nos dê, Senhor, sabedoria e inteligência para, Senhor, conhecer e examinar a instrução que o Senhor deixou para a nossa vida. Pai, é o Senhor mesmo que nos diz que toda a Escritura Sagrada é útil para ensinar a verdade, é útil para condenar o erro, é útil para corrigir as faltas e é útil para nos ensinar a maneira certa de viver. Atraia-nos, Senhor, a sua palavra, ministre ao nosso coração todo dia, nos leve a toda a verdade. Nós te pedimos, Deus, por Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, para que você conheça o Evangelho, para que você conheça a Escritura, para que você não erre, ignorando a Escritura, ignorando o poder de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.